Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Andreia, enfermeira com anos de experiência em oncologia, coach em saúde e também professora de yoga. E eu sou a Diana. Sou médica doutorada e certificada em medicina de estilo de vida e stress traumático. Sou também professora de yoga. Episódio 7. Seres protagonista da tua saúde. Olá, bem-vindas de volta a um novo Conversas IGEA. Como habitualmente estou eu, Diana e a Andreia. Olá, Andreia. Olá, bom dia. Bom dia. Vamos seguir nos nossos temas. No episódio passado, nós estivemos a falar como o nosso corpo não exagera, portanto, estivemos mais focados na mente e no mundo emocional. E hoje vamos falar sobre um tema diferente, que se fala pouco na Associação à Saúde, mas que é de facto muito importante, que é a relação que nós temos com a nossa própria saúde. Então, aqui nós vamos falar sobre ser protagonista da nossa própria saúde, aqui que também se prende um bocadinho com o assumir a responsabilidade pela nossa própria saúde e também começar por esclarecer que esta coisa de ser protagonista da saúde não é fazer tudo sozinha, nem tomar todas as decisões sozinhas, mas sim ter agência e informação suficiente para participarmos nas decisões que envolvem a nossa saúde. Certo, Andreia? Sim, é isso mesmo. Acho que é um tema importante, cada vez mais importante, até porque temos acesso a muito mais informação nos dias que correm do que tínhamos há 10 anos e, e temos aqui dois mundos, não é? Que é o excesso e a escassez e o que é que isso faz na nossa relação com a nossa saúde. E, Diana, eu ia começar por te perguntar, para lançarmos aqui o mote deste tema, o que é que tu sentes na prática clínica? Que as pessoas chegam até ti muito dissociadas daquilo que sentem, ou seja, olham para ti numa posição de superioridade, tu é que percebes da saúde delas e ignoram aquilo que sentem no próprio corpo? Sim, até certo ponto, não é? Embora a nossa população seja um bocadinho diferente, porque já vem à procura de coisas como a melhoria do estilo de vida e tudo mais, mas em geral, a população geral, e quando eu dava consultas de clínica geral, sim, as pessoas vêm relativamente dissociadas, ou seja, vêm com um sintoma ou um problema e depois entregam ao médico, não é? Esperam que o médico decida completamente aquilo que vai ser feito. Um, e se a confiança no profissional de saúde tem algumas vantagens, o entregar completamente pode de facto não ser a melhor coisa, porque os médicos, no fundo, o que sabem é aquilo que leram e aquilo que estudaram. Uhum. Mas aquilo que vai da experiência de cada um e daquele organismo em específico, é de facto é individual, é da experiência da pessoa, e isso é muito importante, trazer a perspectiva da pessoa e a experiência da pessoa para a consulta. Uhum. Sim, no fundo a pessoa é o maior especialista na sua saúde, não é? Não consegue cuidar Exatamente. de si sozinho, isso porque vai precisar sempre de acompanhamento, mas há aqui uma componente importante que só ela consegue também perceber e transmitir. E eu acho que hoje em dia também existe o polo oposto, e aqui iríamos entrar num tema polémico, mas acho que também é importante frisar isso, que é aquelas pessoas que desconfiam totalmente dos profissionais de saúde e que utilizam outras formas para ir buscar informação, muitas vezes com recursos que não são os mais adequados. E, e o importante é ver este equilíbrio, é nós não temos que colocar o profissional de saúde numa posição de endeusamento, mas o desconfiarmos totalmente de tudo o que vem do lado da ciência e de profissionais que estudaram para cuidar de nós, os dois polos podem ser perigosos. Sim, é exatamente, e sabes que têm saído cada vez mais estudos até na área da medicina integrativa e tudo mais,
e que depois, claro, se confunde medicina integrativa com medicinas alternativas, mas Uhum, de facto, quando as pessoas desconfiam muito dos profissionais de saúde e optam por tratamentos muito diferentes ou muito alternativos, neste caso, que de facto têm piores resultados em saúde. uhum, Portanto, isto é uma coisa importante também, ou seja, é esse equilíbrio que tu acabaste de falar. uhum. E assim entramos numa definição que eu acho que é importante, que é a de literacia em saúde, que também Exato. temos trazido muito para o público e que cada vez mais é importante trabalharmos este conceito, porque literacia em saúde não é tirar um curso de medicina, nem um curso de enfermagem, mas é cada um de nós saber fazer as perguntas certas aos profissionais de saúde e compreender a resposta que vai receber do outro lado para poder tomar as suas decisões. Não é? É quase como termos a capacidade para tomarmos decisões partilhadas com quem está também a cuidar de nós. E isto levanta aqui o tema de o que é ter literacia e o que é ter informação. É, exatamente, e é um bocadinho confuso e eu percebo que seja, mas de facto aquilo, informação, é aquilo que nós temos acesso a muita informação, por exemplo, nas redes sociais, no Google, nos motores de busca, Uhum, agora temos acesso a imensa informação. A literacia é um bocadinho mais do que isso, é saber como integrar a informação. Porque de uma maneira muito simples, por exemplo, eu posso saber que o magnésio é um ótimo suplemento, mas ele pode não se adaptar ao meu caso específico e pode até ser nocivo no meu caso específico. E, uhum, portanto, essa compreensão de que existe um contexto e de que há outras coisas que influenciam para além de isto é bom, é muito importante depois para nós conseguirmos tomar decisões informadas. Eu acho que esta nuance do contexto, de perceber que o meu caso não é exatamente igual àquilo que se faz, no geral, é uma coisa muito importante. E depois, eu acho que nas redes sociais, irrita-me um bocadinho a parte do. Acho que há muita gente a fazer frases feitas muito chamativas. Tome, sei lá, creatina todos os dias uhum, para chegar aos 80 anos. E são frases muito assertivas, mas que de facto, lá está, depende da pessoa. Uh, uhum. e, e isso não deixa de ser informação, pode ser informação de boa ou de má qualidade, não deixa de ser informação, mas depois nós temos que pôr isso no contexto. Sim. Sim, sabes, eu sinto muito também dentro do contexto em que trabalho mais da área da oncologia e normalmente as mulheres que recorrem a mim é porque já têm alguma consciência de que há coisas que podem fazer por elas, mudar o seu estilo de vida, mas é muito fácil também depois cair-se no extremo oposto, não é? Que é viver em constante ansiedade por fazer tudo perfeito. E, e isso também é incentivado por esse tipo de mensagem que tu estavas a transmitir, que é quase como o colocarmos a responsabilidade na nossa saúde não quer dizer que vamos trazer a culpa, porque com a culpa vem a ansiedade, que é o oposto daquilo que nós queremos. E às vezes é muito difícil, principalmente em situações de doença e de doença crónica, a pessoa dosear o acesso à informação que tem, sabê-la digerir e usá-la na medida certa, sem entrar no extremismo de estar em stress só porque num dia de festa comeu uma coisa que sabe que se calhar não era o melhor, ou porque não consegue ir ao ginásio 2 dias seguidos, e não é nada disso que nós queremos com a literacia em saúde. Claro, e eu acho que esta parte exige muita flexibilidade também, nós termos informação, mas termos, voltamos à peça do sistema nervoso, termos um sistema nervoso suficientemente flexível para nos permitir sair da linha. O nosso corpo está habituado a sair da linha e até é uma coisa que é favorável às vezes. Ter essa flexibilidade para adaptar a nossa vida é uma coisa extremamente importante. Mas tocaste aí num ponto, André, que eu também gostava de falar, que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Porque acho que
numa sociedade como a portuguesa, eu acho que a culpa está muito enraizada. Nós Uhum, não sabemos muito bem a diferença entre culpa e responsabilidade. E culpa é uma coisa muito inútil. É uma coisa, é quando nós dizemos a culpa é minha, certo? Mas o que é que nos adianta que a culpa seja nossa ou não seja nossa? E normalmente a culpa não é nossa, a culpa são vários fatores que confluem para aquele resultado. A responsabilidade é uma coisa diferente, é eu decidir que vou fazer o melhor, vou tomar decisões sobre a minha saúde, não vou entregar a minha saúde completamente aos outros para eles decidirem. uhum. E, e no dia a dia vou tentar fazer as melhores escolhas por mim. Isso é responsabilidade. A culpa é mais uma coisa passiva que na verdade não nos serve, não serve de propósito nenhum, não é? Sim. Olha, no seguimento disso que tu estavas a dizer, acho que também há aí uma coisa importante a acrescentar, que é o fazer o melhor que sabemos naquele momento. Claro. Porque nós vamos todos evoluindo e a informação a que vamos tendo acesso e o conhecimento também vai mudando, e mesmo a própria evidência também, há coisas que vão mudando. E é muito fácil estarmos no dia de hoje, olhar para as opções que fizemos no passado e colocar-lhe esse peso, não é? Da culpa indexada àquilo que nós fizemos, que muitas vezes fizemos efetivamente, fomos responsáveis pela nossa saúde e fizemos o melhor com aquilo que tínhamos disponível e com aquilo que sabíamos. Porque depois também entram aqui fatores que eu acho que são importantes, que são os fatores sociais, não é? E todo o ambiente que está à volta e o quanto isso pode condicionar as opções que aquela pessoa tem. Claro, e mesmo o contexto familiar, não é? Tu falas muito das pessoas que têm filhos pequenos, por exemplo, claro que não vão poder ir ao ginásio todos os dias, nem poder fazer aquilo que é considerado as melhores escolhas de saúde, e está tudo certo, não é? Porque vão buscar também compensações ao outro lado, e lá está, há um contexto das coisas, não é? E eu Uhum. acho que isso é muito importante. E aqui as distinções entre estar informado e estar ansioso, Andreia, o que é que tu vês na clínica, como é que fazias esta distinção? Eu acho que é um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar aqui, não é? Quando nós até estamos informadas, mas depois temos aqui a questão do sistema nervoso não estar regulado. Muitas vezes pessoas que são hiperperfeccionistas e o facto de estarem informadas põe nelas um peso de eu tenho que fazer tudo certo e rapidamente entramos no caminho da ansiedade. Certo. E, e é engraçado, porque aqui acho que começamos a entrar neste território da própria obsessão que falámos no episódio anterior. Uhum. E a questão da informação e da ansiedade, a informação é uma coisa muito mental, não é? Nós podemos ter Sim. informação e não sentirmos nada especial em relação a isso. Mas a ansiedade, mais uma vez, é uma resposta fisiológica, é uma resposta do corpo, ou seja, a barriga aperta, ficamos com aquela sensação de contração. Portanto, há uma resposta interna quando nós começamos a ficar ansiosos. E isto liga-se muito ao conceito de introspecção, que nós falámos no episódio anterior, que tem a ver com a capacidade de sentir e interpretar os sinais do nosso corpo. E aqui isto serve para os dois lados, ou seja, para isto que acabámos de falar, interpretar quando nós estamos a ficar ansiosos, e quando a informação passa a ser mais danosa do que nos traz vantagem, mas também numa situação separada para interpretar se os sinais do nosso corpo são preocupantes, que sinais é que nos devem levar a um profissional de saúde. Um, e aqui acho que o primeiro passo é nós aprendermos que existe esse sentido de introspecção e confiarmos nas coisas que estamos a sentir, não é? Sim, sim, acho que é muito importante e entramos aqui outra vez neste autoconhecimento também do nosso corpo e autoconfiança, confiarmos naquilo que o corpo também nos está a dizer, aquilo que estamos a sentir. Exatamente. Um,
E depois nasce muito aqui esta pergunta que é se nós podemos treinar isto, não é? Treinar a Sim. introspecção. Ou se não, Uh, depois que não é. Ou quem tem, tem, exatamente, quem não tem, não tem. Será que é mesmo assim? exato. Sim, Exato. Há uns sortudos que têm e os outros, olha. sim. Não, e de facto nós podemos, e socialmente, a sociedade, na verdade, tem muita carga no desligar da nossa introspecção. Uhum, Porque muitas vezes nós sentimos coisas, mas tentamos abafar porque não é socialmente aceite, por exemplo. E aprendemos muito cedo, e acho que isto também é um bocadinho mais forte nas mulheres, a desconfiar um bocadinho dos sinais do nosso corpo. Não é uhum, desconfiar, mas é não ligar. Estou cansada, mas continuo a trabalhar, por exemplo. E vamos ignorar isto, porque isto não é importante. uhum, Preciso dormir, mas não vou dormir porque tenho outras coisas para fazer. Ou seja, nós estamos muito treinadas, a ignorar aquilo que são os sinais do nosso corpo. uhum. E Sim, quando se chega a uma situação de doença, de disfunção, às vezes chegamos até muito tarde, até de facto irmos buscar ajuda ou procurarmos algum tipo de atenção. Claro que há práticas que ajudam a isto, coisas como, e depois vai, mais uma vez, vai depender das pessoas, mas práticas corporais de atenção plena, respiração abdominal, por exemplo, ou respiração consciente, um, mesmo práticas mais conscientes como o yoga, o tai chi, o qigong, mesmo o movimento intuitivo ou a dança intuitiva, mas basicamente qualquer prática que nos permita estar presente com o nosso corpo e começar a treinar este sentir e responder àquilo que são os sinais do nosso corpo. Mas dito isto, já acho eu, Andreia, as duas passámos por situações em que passámos por cima disto completamente, sim, certo? sim. Sim, olha, estava-te a ouvir falar e estava-me a lembrar que a mesma pessoa pode ter duas situações completamente diferentes, dependendo também do momento da vida em que estão. Claro. E posso partilhar aqui, eu tive um diagnóstico de cancro da mama que surgiu eu detectei por palpação, portanto fui a primeira pessoa a detectar que alguma coisa não estava bem, e naquele momento eu tive a perfeita noção, logo no imediato, que aquilo não era uma coisa qualquer. Pronto, que era algo que eu tinha que valorizar e que procurar ajuda. E fiz, no dia a seguir procurei logo ajuda e infelizmente, porque também pode acontecer, os meus sintomas foram desvalorizados porque estava numa situação estava a amamentar e, portanto, quando nós amamentamos sabemos que a nossa mama muda bastante e, portanto, essa alteração foi associada à amamentação. Eu, como já tinha amamentado os outros filhos, eu sabia que aquilo não era normal. E durante 3 meses vivi na luta de isto não é normal, alguém tem que me passar um exame, de procurar mais do que um profissional e de ser desvalorizado. Mas eu sentia no meu corpo não só aquele visual que se sentia com a mão, depois começou a ser visível, mas era tudo, era um cansaço, era eu perder peso, eu sentia que o meu corpo não estava bem. E procurei ajuda e as coisas resolveram-se. E acho que com isto, poderia-se pensar que tinha aprendido a minha lição, não é, e que tinha aprendido que vale mesmo, mesmo a pena nós, escutarmos o nosso corpo, e que ninguém melhor do que nós, consegue sentir o que vai aqui. A verdade é que passado alguns anos, e estando tudo bem da parte oncológica, passado alguns anos, eu comecei a ter, vários episódios de pequenas manifestações físicas, infecções urinárias, com frequência, dores lombares. Havia vários episódios, agudos que me obrigavam naqueles momentos a parar, eu ia, tratava o sintoma e retomava a minha vida louca. E a verdade é que eu fui ignorando todos estes sintomas e fui-os tratando apenas como uma infecção, uma hérnia que está agora aqui a chatear.
E o que o meu corpo me estava a querer dizer era muito mais do que isso, não é? Eu estava numa situação de cansaço total, a entrar num burnout e em negação. E isto para vos mostrar que a mesma pessoa, em situações diferentes da vida, e mesmo com o conhecimento e com a informação toda em saúde, pode ter comportamentos completamente diferentes, porque o momento assim o fazia, não é? Ou nós andarmos aceleradas, ou queremos chegar a todo lado, ou queremos ser hiper mega produtivas porque temos que fazer, faz com que rapidamente nós saímos do nosso corpo e tudo é mais importante do que isso. Mas eu sei que tu também tens uma história para contar, de certeza. Olha, a minha história para contar é muito parecida com a tua, não é? Parcialmente vivida contigo também, mas também foi assim. Eu, na verdade, fui a três profissionais de saúde diferentes antes de conseguir diagnosticar o linfoma, não é? Eu tive linfoma, e também sabia perfeitamente que alguma coisa estava errada com o meu corpo, que aqueles sintomas não eram normais, o que eu tinha era uma comichão intensa no corpo inteiro. E cada vez que falava com um profissional de saúde, era como eu estava a fazer, a terminar o meu doutoramento, era muito atribuído à ansiedade relacionada com o doutoramento. E a certa altura eu vi-me muito nessa dualidade que tu falaste também, que é eu não quero saber, mas sei que alguma coisa está errada aqui. E, portanto, depois acabei por ser muito assertiva com a última médica que me viu e disse mesmo que exames é que queria fazer e acabou por ser diagnosticado. E depois, sim, depois o tratamento faz-se, nós achamos que não vai acontecer mais, nunca mais vamos cair em excessos na nossa vida, não é? Que aprendemos tudo com uma doença oncológica, mas claro que a vida segue e aquilo que nós éramos, os padrões que temos acabam por surgir novamente dentro de um contexto diferente e que também me levou à exaustão e ao ter que reformular ou repensar a minha vida profissional. Portanto, estas coisas, lá está, são a mesma pessoa em vários momentos, em vários contextos, tem respostas diferentes e não que esteja tudo bem, não é? Porque nós era bom conseguirmos dar a resposta ao nosso corpo no tempo certo, mas também lá está, mostra muito que, que nós estamos relativamente confortáveis, às vezes, a ignorar os sinais do corpo e os sinais precoces de que alguma coisa está errada. Quando vamos à procura, já as coisas estão muito, muito avançadas ou muito. Já há uma disfunção óbvia, digamos assim. Sim. E com isto nós acabamos por partilhar aqui histórias parecidas até na relação com os profissionais de saúde e nada disto quer dizer que nós temos que rejeitar os profissionais de saúde, até porque nós somos profissionais de saúde, pelo contrário, mas é colocar-nos nós no centro, ou seja, se aquele profissional de saúde não me está a dar resposta, eu eu sigo aquilo que sinto e posso procurar ajuda noutro. E, e isto também se prende muito com uma outra coisa, que é a forma como nós nos preparamos para ir procurar um profissional de saúde, o que é que nós podemos de fazer de diferente para sermos os protagonistas da nossa saúde nesta relação com o profissional. Olha, então podemos começar aqui vamos dar aqui várias dicas e tocar em vários Uhum. pontos, mas a primeira talvez seja como preparar uma consulta, não é? Porque normalmente as pessoas, às vezes o médico ou o profissional pode preparar a consulta, mas as pessoas que vêm ao profissional raramente preparam a sua própria consulta, mas de facto exige preparação. Dicas Uhum. práticas. Acho que ter sintomas, fazer uma lista, por exemplo, dos três sintomas principais. Isto é especialmente importante se formos a uma consulta, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, em que o tempo é reduzido,
A tendência, não sei se é essa a tua, Andreia, mas uma pessoa entra e esquece tudo o que vai falar. Uhum. Sim. Portanto, ajuda muito quando nós temos uma listinha com os nossos principais sintomas e sermos o mais específico possível. Ou seja, não só sinto-me cansada, mas sinto-me cansada, por exemplo, a partir das 2 da tarde, há uma exaustão muito maior que me obriga a estar no sofá, não conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer. Ou seja, ser o mais descritivo possível dentro desses 3 sintomas. Esses são os prioritários. Depois, o resto, ponham na folha também, porque é útil, claro. Claro que quando está numa lista, a probabilidade de chegarmos aos sintomas menos importantes para a pessoa também é muito maior. Uhum. E depois, outras dicas práticas que eu acho que são super importantes. Levar a lista dos medicamentos escritos, o nome e as doses e como é que se toma, quantas vezes ao dia se toma. E a mesma coisa com os suplementos, porque os suplementos também são intervenções, não é? E é importante, pelo menos eu falo da parte médica, nós sabermos o que é que as pessoas estão a fazer, seja natural ou não, que as pessoas falam muito, Uhum. natural não interfere, mas às vezes interfere e nós precisamos de saber. E também nos suplementos, saber as doses, saber como é que se está a tomar, é muito importante e ajuda muito numa consulta. Isto são assim as dicas que eu me lembro à cabeça. Sim. Olha, uma coisa que eu acho que é muito importante e que muitas vezes me surge nos meus acompanhamentos é o medo de pedir uma segunda opinião. Existe sempre culpa quando, por algum motivo, a pessoa sente que gostava de ter outra opinião médica e, e sente-se mal perante o primeiro profissional em que foi e acha que não tem direito sequer a fazer isso. Aquilo que eu costumo conversar com as pessoas é se a pessoa sente que precisa e precisa de validar, seja o que for, isso está em primeiro lugar. O médico que está a acompanhar o profissional de saúde não é prejudicado por se pedir uma segunda opinião e acho que nenhum profissional deveria levar a mal o facto do doente estar a tentar fazer aquilo que sente que é o melhor para si. Mas acho que também é muito cultural, aqui nosso de Portugal, sermos muito fiéis ao nosso médico e olharmos para isto de pedir uma segunda opinião quase como uma traição ao médico. E não, não é. Pode haver perspectivas diferentes, só o doente é que tem a ganhar com isso. E mais uma vez, se sentir essa necessidade, porque para algumas pessoas nem sequer lhes passa pela cabeça o pedir a segunda opinião. E nós em oncologia eu vejo muitas vezes isso, vejo aquelas pessoas que têm uma necessidade extrema de será que outro médico me iria dizer outra coisa, me iria propor outro tratamento, e quando estamos nessa dúvida, se temos essa oportunidade, devemos ir procurá-lo, e há aqueles que, não, eu nem quero saber a opinião de mais ninguém, porque eu identifico-me com este médico, confio plenamente nele e vou seguir. Portanto, mais do que uma regra, acho que o importante é nós percebermos o que é que nos faz sentido neste tema, colocando aquilo que o outro vai ou não vai sentir um bocadinho de lado. Nós não vamos estar a incomodar o médico nem a prejudicá-lo, estamos só a seguir aquilo que também é a nossa intuição e aquilo que sentimos para estarmos bem durante o processo. Certo, e só dizer aqui também que no caso do médico, eu acho que as pessoas têm mais problemas em falar, Uhum. em gerir isto com os médicos. No caso do médico, eu acho que eu, na minha prática, quando me dizem que quero uma segunda opinião, até interpreto como eu tenho literacia, não é? Eu preciso de ter aqui várias perspectivas e, portanto, não é minimamente interpretado como uma afronta. Mas acho que isso vem também da perspectiva, e acho que esta perspectiva é importante, que o médico está ao serviço da pessoa, não é? O Uhum. médico não está ali para impor a vontade dele.
deve estar ao serviço da pessoa e, portanto, o centro é a pessoa. Se a pessoa sente que precisa de consultar outro profissional, até para se sentir mais segura, não tem nada a ver com a competência do profissional, não é? Mas é, se tivermos duas opiniões a dizer a mesma coisa, é melhor do que ter só uma, não é? No fundo é isso. E, portanto, faz todo o sentido. Sim, Olha, olha, deixa-me só aqui acrescentar uma coisa, no seguimento de tudo aquilo que nós dissemos e até das nossas experiências pessoais, uma ideia que eu acho que é importante, que é, se nós nos estamos a sentir ignorados em relação àquilo que estamos a sentir, não temos que ter medo de insistir. E se não for com um profissional, é com outro. Mas insistirmos, porque, e essa também foi a minha experiência e a tua, pode ser a diferença entre salvar-nos a vida. claro, claro, é isso mesmo. E sabes, quando, só também entrando aqui numa zona mais pessoal, quando eu fui ao médico e eu fui tratada na Austrália, portanto, na Austrália eu não estava a exercer como médica, nem referia que era médica, mas nessa última consulta lembro-me de dizer eu quero um raio-x de tórax e lembro-me da médica escrever vou pedir um raio-x de tórax a pedido da doente. E achei aquilo engraçado por vários motivos, mas a verdade é que eu nunca tinha feito isso com os profissionais anteriores, portanto, claramente quando nós somos um bocadinho mais assertivos, às vezes pode resultar bem Sim. a nosso favor. E não foi minimamente mal interpretado quando eu pedi. Uhum. Olha, e se calhar entrar aqui falando aqui já falámos dos nossos casos pessoais em relação a confiar no nosso corpo para ir à procura de ajuda. Um, e depois vem muito esta questão também de como lidar com a dissonância entre aquilo que um exame diz e a maneira como nós nos sentimos. Ou Uhum. seja, às vezes nós sentimos pessimamente, vamos fazer análises, por exemplo, e está tudo bem. Uhum. Aparentemente está tudo bem. E acho que isso é uma coisa muito importante também, porque o facto das análises estarem bem não quer dizer que esteja tudo bem com a pessoa. Aliás, os valores analíticos às vezes só mexem mesmo quando as coisas começam a descambar à séria. Portanto, confiar plenamente, eu acho que isso também é um padrão da medicina moderna, não é? Uhum. Confiar tudo nos exames, ou seja, deixa a experiência subjetiva da pessoa deixa de ser importante e passa a ser o foco passa a ser aquilo que se vê e aquilo que é objetivável. Uhum. Mas de facto não é assim. De facto, há muitas coisas que não se veem, mas que já têm impacto na pessoa. Então é importante também encontrar um profissional de saúde que valorize isso, ainda que os exames possam não estar normais. Não sei qual é a tua experiência, Andreia. Sim, é precisamente isso. E muitas vezes acabamos por ter, trabalhando com pessoas que são sobreviventes de doença oncológica, acabamos por ter muitos casos desses. E, e não há nada que seja mais angustiante do que a pessoa não se sentir bem e sentir-se desvalorizada. E acho que é muito importante nós sabermos também estar presentes para essa pessoa, valorizando e ajudá-la a fazer o caminho para procurar eh, validar aquilo que a pessoa está a sentir, que pode não vir efetivamente de um sintoma, pode não ser um sintoma físico, não é? Mas há uma manifestação física e é muito importante nós fazermos também, validarmos, só isso já diminui a angústia de quem está à nossa frente. Exatamente. E olha, e puxar aqui também que esta relação de parceria, para mim, acho que é das coisas mais importantes, não é? Sim, nós temos os recursos das análises, os exames, essas coisas todas, mas se não tivermos a perspectiva da pessoa, é, nada disso tem muito valor, digamos assim, não é? Eu posso olhar para umas análises, se eu olhar para umas análises e não tiver a pessoa à frente, não conhecer a pessoa, ou a pessoa estar ali numa fase aguda
e dá para ver que há ali uma infecção, uma coisa assim a decorrer, mas de resto eu não vou ter contexto e não vou saber interpretar nada daquilo. Uhum. Portanto, é muito importante a parceria que se vai estabelecendo entre o médico e o doente, ou entre o doente e outros profissionais, e para isso é preciso abertura e é preciso participação um, das, uh, das, das duas partes, não é? Sim, sim. Olha, se calhar agora vamos falar aqui um bocadinho do lado oposto, que é aquelas pessoas que desconfiam totalmente do sistema de saúde, desconfiam dos profissionais de saúde, autodiagnosticam-se muitas vezes com recurso às informações que vão colhendo aqui e ali na internet, nas redes sociais. Agora temos também a inteligência artificial a contribuir e, e que não conseguem, mesmo percebendo que alguma coisa não está bem, não conseguem pedir ajuda porque esta desconfiança é tão grande que nada lhes faz sentido. E isto teve assim, eu acho que teve o seu auge na altura da pandemia, em que acabámos por ter aqui dois polos muito opostos, né? Parecia que as pessoas ou eram uma coisa ou eram outra, e em que eu acho que estes movimentos acabaram também por crescer um bocadinho depois disso. Certo. Claro, e nós lá está, como disse há bocado, já sabemos que estas abordagens de ser completamente contra ou desconfiar completamente do sistema de saúde e dos profissionais normalmente levam a piores resultados em saúde. Nós sabemos que a parceria, quando a parceria está bem estabelecida, é quando as coisas correm melhor. Mas sabes, André, acho muito, muito interessante. Eu acho que nós ainda não olhámos para estas desconfianças pelo ângulo certo também. Para mim, a pergunta interessante é: o que é que leva a tanta desconfiança? O que é que está na origem de tanta Uhum, desconfiança? São experiências anteriores que não correram bem com o sistema de saúde? São pessoas que não se sentiram ouvidas no sistema de saúde e que vão à procura de outros profissionais fora do sistema de saúde que até lhes dão algumas respostas que os fazem sentir acolhidos e que disso de alguma maneira faz sentido para eles. Ou seja, não sei muito bem as respostas a estas uhum, perguntas, mas mais do que saber que isto existe e que nós sabemos que existe e que existiu durante o Covid, por exemplo, e que continua a existir, é exatamente qual foi o processo que levou a isso. uhum. Um, Acho que isto seria muito interessante, é muito interessante de estudar e é muito interessante porque nós não podemos dar resposta. É muito fácil nós dizermos, esta pessoa é negacionista ou esta pessoa não acredita, é maluco, o que quer que seja. Mas as coisas têm um contexto e em saúde acho sempre que perceber o contexto é das coisas mais interessantes. O que é que levou uma pessoa àquele Sim. ponto? Sim. Olha, a propósito disso, no fim eu vou recomendar uma série que acho que espelha perfeitamente isso que essa perspectiva que tu estás a falar, não é? Tudo tem um motivo para a pessoa agir daquela forma, o que é que está por trás disso. Hoje em dia eu acho que isto também acaba por ser mais inflamado e mais potenciado porque vivemos muito na facilidade das pessoas se encontrarem umas às outras, não é? E se juntarem estas ideias e depois há quase que um fenómeno do grupo e uma inflamação do tema. Mas acho que o mais importante disto é nós percebermos que para sermos autónomos não quer dizer que nós não precisamos de pedir ajuda, não é? Pedir ajuda não é um ato de fraqueza, pode por si só ser um ato de autonomia. E acho que isso que é um ponto importante. E tudo aquilo que tu estavas a dizer, que é às vezes basta ouvirmos as pessoas para conseguirmos perceber o que é que está ali por trás e as pessoas querem ser escutadas e validadas. É, é exatamente, e talvez seja um dos pontos mais frágeis, por exemplo, do nosso Sistema Nacional de Saúde neste momento, porque não está construído, não há tempo para as pessoas. E claro que as pessoas sentem isso, e quando são muito mais acolhidas noutros locais,
acabam por confiar mais onde são mais acolhidas, digo eu. Uhum. Mas parece-me que isso é um fator importante que se calhar nós não valorizamos assim tanto. Sim, sim. Olha, acho que fizemos aqui um bom passeio por este tema e estas partilhas também das nossas experiências mais pessoais, acho que ajudam a que quem nos está a ouvir se consiga identificar de forma melhor do que estarmos só com conceitos mais teóricos e mais científicos, e é isto que nós também queremos com o podcast, é ir alternando entre estes dois mundos, acima de tudo para chegar a quem precisa de ouvir estas mensagens. Por isso, eu acho que podíamos aqui fazer um breve resumo dos temas que trouxemos e relembrar-vos que vamos colocar também na descrição do episódio um documento que depois podem descarregar, um e-book, o PDF, que quiserem chamar, que pode servir de ferramenta para vos ajudar também aqui a alcançar o papel de protagonista da vossa saúde. Exatamente. Então, fazendo um resumo daquilo que falámos, é importante começar a notar os sinais do nosso corpo. Quando nós, às vezes, só notar quando nós temos fome, quando estamos cansados, quando temos excesso de tensão, só notar e reconhecer isso já é um treino. De treinar esta coisa que se chama introspecção, que depois nos ajuda muito nas questões de saúde. Depois, escrever as vossas perguntas antes de irem ao médico, ao profissional de saúde da próxima vez. Se sentirmos que alguma coisa não está bem, pedirmos uma segunda opinião sem culpa, é um direito nosso. Os profissionais de saúde estão para nos, de alguma maneira, estão para nós, não é? Portanto, nós somos o centro, digamos assim. Uhum. E é importante distinguirmos ter informação e entrarmos num ciclo de ansiedade e de culpa por não fazermos as coisas que achamos que devemos fazer. E pedir ajuda também é ser protagonista, não é? Sim, sim, acho que isso que é uma mensagem muito importante. Olha, Diana, eu não sei se tu desta vez tens recomendações, porque nós não falámos sobre isso para este episódio, passou-nos, Não, é verdade. mas eu durante o episódio lembrei-me desta série que eu estava a falar, que é o Vinagre de Maçã. Mas me Eh, lembrei, era a minha recomendação, se tivesse Pronto, que dizer. então, Portanto, como tem vários é a mesma para as episódios, duas. sim, ficam com esta recomendação, porque eu acho que resume muito isto, que é alguém no papel de influencer que finge uma doença e que vende o seu produto e vende a pessoas que estão frágeis e quando tu tens pessoas que até são à partida informadas, vão atrás daquilo que lhes estão a vender. E acho que nesta série fica muito patente porque é que essas pessoas vão atrás desta influencer e daquilo que ela quis vender e qual foi o papel dos profissionais de saúde nisto. Por isso, deixamos-vos esta série para assistirem, para refletirem, e porque acho que traduz muito daquilo que acontece hoje em dia na nossa relação com a informação que nos entra através das redes sociais e da internet, a relação que nós estabelecemos ou não com os profissionais de saúde. Por isso é a sugestão desta semana, e para a semana estamos cá com outro tema. É isso mesmo. Não se esqueçam de subscrever no YouTube ou no Spotify. E deixem-nos as vossas sugestões, como sempre. Nós estamos abertas a receber novos temas que vocês queiram ouvir. E é isso. Despedimos-nos até para a semana. Até para a semana. Beijinhos.